Pai nosso que está nos céus, muito obrigado pelo sábado cheio de bênçãos à vida. Muito obrigado, Pai, logo que iniciamos mais um dia de vida, nós queremos descansar no seu amor. Queremos abrir a sua palavra, palavra que nos dá a vida, palavra que nos liberta do dualismo, porque tua palavra é a verdade, a vida. Pai, que possamos receber abundantemente a sua vida e louvar, levantar as nossas vozes em cânticos para elevar a sua santidade e sempre termos gratidão para que nós possamos sempre dizer aqueles que estão no sofrimento, aqueles que estão em preocupação, em ansiedade, que nós temos um Deus Criador que nos ama e nunca desiste. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Então nós vimos como começou o dualismo. Aquela criatura que foi criado tão semelhante do Criador, então ele começou a equiparar a sua existência com a existência do Criador. Por isso que na Bíblia revela quem é Criador e qual é o seu nome. Nome de Deus da Bíblia, Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de Isaac e Abraão, é Jeová. Nós vimos essa revelação que Deus fez a Moisés. Antes de revelar o seu nome, ele primeiro revelou qual é seu significado. Quando Moisés perguntou para Deus, para aquela voz que estava saindo da sarça no deserto, o que eu vou dizer quando eu for para o Egito, falar para Israel, o povo de Israel? Olha, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó me apareceu. Então eles vão perguntar, qual é seu nome? Qual vai ser minha resposta? Então Deus diz, eu sou o que sou, falou para Moisés e então você fale que é assim. Nós lemos isso em Êxodo capítulo 3, versos 14 e 15. Vamos dar uma olhada esse verso, porque infelizmente nós temos uma tradução um tanto equivocada, né? Então no verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor. Tradução é assim, mas isso é um equívoco, maior equívoco que no mundo ocidental, quase todas as versões de tradução da Bíblia colocou Senhor, ou em inglês, Lord, mas na realidade, aqui deve ser traduzido não Senhor, mas Jeová. O seu nome mesmo não começa com J, né? Mas
a gente pronuncia em português. Quanto a isso, não vamos discutir. Mas toda vez que vocês, então, leem Senhor de letras maiúsculas, por favor, não é Senhor, não. Jeová. Café. Certamente nós temos certo receio, porque tem uma denominação religiosa que é Testemunho de Jeová, então a gente não quer usar muito esse termo Jeová, mas é nome real. Nome de Deus é Jeová, não Senhor. Por quê? Nesse Jeová tem esse significado, eu sou o que sou. O que significa? Quando Deus se revela que eu sou Jeová, quer dizer o quê? Fora de mim, ninguém é a vida. Mas Lúcifer, ele começou a falar, começou a criar um outro sistema para se rebelar contra Deus. Por quê? Nesse sistema, ele pode rebelar contra Deus? Não tem como rebelar, porque ele é meramente uma criatura. Uma criatura jamais pode rebelar contra o Criador. Aí que eu falo para meu filho, você esqueceu do período de girino? Quando você era girino, totalmente indefeso, olha, papai que fazia tudo por você. Aí um dia falei para outro filho, quando você ainda não tinha a dentição pronta, então, quando você comia milho porque você queria, aí você mesmo comia milho e saía grão inteirinho no cocô. E sabe o que papai fez? Para você poder desfrutar de milho e também nutrientes do milho serem absorvidos pelo seu intestino, papai que mastigou todo o milho, depois eu dei na sua boca. Não fala essas coisas, que sujeira! Você era girino, agora que virou sapo, você acha que é sapo. Desde o início é sapo. Sempre foi sapo, agora é sapo, vai ser sapo para sempre. Igual pai. Agora pai já é sapo velho, então não tem força. Quando era pequeno, os dois me agarravam para ver se derruba o pai, né? Aí depois que eles terminaram a universidade, já é tipo malhado, né? Aí um dia veio para mim e falou assim, vamos fazer, como é? Quebra de braço. Quando eu peguei a mão deles, eita, não dá mais, não dá mais. Então, como eu não consigo, então, pai não é mais aquele herói, não é mais aquele. Você também pensa assim? Mas, sabe, somente o pai pode dizer, você é meu. Filho nunca pode dizer para o pai, você é meu. Não pode, não é essa relação. Somente aquele que gerou, criou, pode dizer, você é meu. Não importa quanto seja a inteligência, não importa. Por quê? Criatura é limitada. Por isso que o amor de uma criatura tem seu limite. Então, Lúcifer, vou amar, assim como o meu Criador, vou amar. E a pessoa rejeita, e até o fim da paciência dele rejeita. Então, qual é o raciocínio dele?
Esse que rejeita até o fim, então, tem o fim, limite. Agora chega, já que não me atende, então agora recebe. E até existe sentença de morte. Agora você morre. Isso é da criatura. Mas o Criador, não. Eu posso perdoar até, não tem até. Não tem fim. Só que para nós aplicarmos o amor do nosso Pai, é meio que duro, não é? Eu estou experimentando esse tipo de amor com meus filhos, com a minha esposa, livre. Pode fazer o que quiser, livre. Depois que introduzi a liberdade, quando eles tinham 4 e 2 anos, isso foi em 91, sabe que a casa virou uma bagunça. Deu uma reviravolta e ainda continua. É uma bagunça total. Mas estou desfrutando da liberdade. Pai é responsável por tudo. Eu quero experimentar essa liberdade, mesmo que bagunce a casa inteira, não importa. A única coisa que eu sei são meus. Enquanto eu não desligar esse raciocínio, enquanto eu mantiver essa certeza de que eles são meus, por isso que eles são objetos do meu amor, objetos, meio engraçado, mas é um que merece o meu amor, então eu tenho sucesso, vitória. E Deus certamente vai ter vitória quando os pais amarem seus filhos até o fim. Porque é a única forma de demonstrar o caráter do Pai, caráter de Cristo. Única forma de nós experimentarmos o caráter do Criador que age em nossas células. Única forma de eu não ficar doente é dar amor em forma de 100% de liberdade. Se eu não der esse 100% de liberdade, certamente quando eu chegar aqui tem limite, eu vou me estressar. Aí entra o processo de morte em mim. Porque a palavra de Deus não está atuando mais em mim, porque aceitei esse conceito de quem? Do Lúcifer, de Satanás. Porque Lúcifer diz, amor tem que ter limite. Enquanto Deus diz, a misericórdia dura para sempre. Nele não existe limite. Então nós precisamos entender esses vocabulários da Bíblia, né? Vocabulários da Bíblia. Existe vocabulário amor. O amor nós entendemos, né? Quem que não entende o amor? Só que nós não entendemos esse amor. Sabe por causa de quê? Por causa do dualismo. Para nós, amor é sentimento, amor é emoção, paixão. Para Deus, amor é princípio. Tanto os gregos tinham essa confusão, então eles dividiram o amor eros, o amor filo, o amor ágape. Eles fizeram essas classificações. Isso é conceito pagão, não é de Deus. Então, amor eros é o quê? Uma atração de sexos diferentes, ou já até mesmo sexo, aquele paixão que existe da necessidade fisiológica.
Philos, filantropia, quer dizer, entre seres semelhantes. Ágape, então a gente fala, ágape é o amor de Deus. E sabe explicar como que é ágape? Esse amor de Deus? Nós acabamos de cantar, se tivesse tinta, o mar fosse tinta, então a gente poderia falar, é ilimitado, né? Ilimitado. E a gente entende esse amor ilimitado? É meio impossível para uma criatura entender este amor ilimitado, porque nós somos limitados. Então, na Bíblia, por exemplo, Deus, ao amar, ele fica irado. Então, a ira do Deus é o amor. Por quê? Para nós que somos dualistas, amor é uma coisa. Quando fica irado, imediatamente o que vem na mente? Raiva, ódio. Quando Deus fica irado, quando ele fica irado, isto é, a ira é o seguinte passo. Então, a gente classificar não, a gente vê que na expressão da Bíblia, Deus mostra a intensidade do amor. O que está escrito amor é um amor simples, que já é tremendo. Um amor simples, que todos nós sentimos, amor. A ira é um amor com uma intensidade maior do que amar. Quando chega a uma intensidade muito maior, por que tem que chegar a essa intensidade maior? Esse amor comum é assim, olha, eu te amo porque eu que criei. Então, o pecador recebe todo este amor. Por exemplo, vamos fazer analogia nas doenças, assim que a gente vai entender um pouco melhor, né? Um que está doente e que está precisando de amor do Criador. Então, Deus oferece, olha, você está com a sede, então agora precisa tomar água. E aí ele oferece a água. E esse pecador doente, né? Realmente estou com sede, então preciso tomar água. Por ser doente, toma água. Agora, dá mesma palavra para um jovem saudável. Você está precisando de água. O que jovem vai pensar? Então vamos nessa, água colorida. Vamos tomar coca, vamos tomar cerveja, vamos tomar qualquer água colorida. Tá bom demais. Depois de tomar isto, Deus de novo faz o quê? Tá? De novo, você está precisando de água. Essa água colorida que você tomou não serviu para nada, inclusive danificou mais as células, desidratou mais ainda. Então você precisa tomar água. Deus está irado. Quando recebe simplesmente água num doente, como o doente recebeu esse amor de Deus, ele foi amado. Mas para um jovem saudável que aparentemente não aceita esse convite, essa palavra de Deus, então Deus novamente, tome água, por favor, tome água, senão suas células morrem, tome água. Mesmo que ele não possa forçar, mas ele fala mais do que
um que já aceitou. Então a Bíblia expressa isso como sendo ira. Ira de Deus. Sabe qual é o próximo passo? Justiça de Deus. Justiça, retidão. A ira é a seguinte: Deus dá o amor, mas o pecador não aceita. É um amor muito maior intensidade do que um amor simples. Então, tem que dar mais. Por que eu posso dizer isto? Porque Romanos capítulo 12, nós vimos isto. Romanos capítulo 12, versos 17 em diante. Não torneis a ninguém mal por mal. Já é diferente, né? A gente faz o quê? Até mesmo entre vida conjugal, quando um faz mal, tendência da gente é fazer o quê? Mais mal ainda. Eu sempre comparava assim, isso é por causa da nossa vida conjugal. Então, quando eu faço alguma coisa mal para minha esposa, então ela faz 2 males para mim. Né? Por quê? Sem mais, sem menos ganha um mal, né? Aí eu comparo. Quando eu dou um tiro, doeu, né? Então dá 2 tiros. Aí eu acho que sou prejudicado, né? Porque tem um, recebo 2, aí é vez de metralhadora. Né? Isto é, tudo que é do passado que ela fez de ruim para mim, lembra tudo, então vai lá. Você fez isso. Mulheres são expert nisto. Então, lembra imediatamente aquelas falhas, erros que teve lá não sei onde. Não sei como que vem essa lembrança. Quem que traz essas lembranças? Hã? Destruidor, né? Então, guarde bem o seu coração. E daí, o marido acha também as falhas, porque já está o quê? Retribuindo mal por mal, então inimigo que está agindo. Aí metralha. Aí a mulher que deu só 2, recebe metralhada, próxima é granada. Pega esse top. Aí quando ganha a granada, aí já, aí bachuca. Aí vem canhão. No fim é o quê? Bomba atômica. É? Então, vão morrer você e eu juntos. Vamos acabar com tudo. Eu brigava muito desse jeito. Mas hoje, graças a Deus, recebi a ira dele. Vamos ver como que é a ira dele. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quem é essa ira? Quem é? Na frase está escrito: mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Então a ira é Deus. Como que Deus então vai vingar? Esse é o amor. Vingança de Deus é o amor de uma intensidade maior do que o amor simples. Como que Deus vai vingar? Veja. Pelo contrário,
se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Olha a forma de Deus vingar, né? Do pensamento dualista, a gente pensa assim: ele pediu para não eu mesmo vingar, mas é Deus que vai vingar. Opa, então Deus faz com que esse sujeito sofra mais que vingasse, né? Vai sofrer muito mais, por quê? Vai colocar as brasas na cabeça e vai queimar todinho, né? Deixa careca, faz de tudo. É isso que quer dizer? De forma nenhuma, né? Quando nós lemos Isaías, a brasa representa o próprio Deus, o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode mudar uma pessoa. Quando eu entendi isto, aí eu desisti de fazer qualquer coisa para minha esposa mudar, ou mudar do estilo de vida, deixar de comer coisa picante, não. Que coma à vontade, não de forma satírica, mas toda vez que então ela come coisa picante assim, eu fico pensando, como que eu posso ajudar para ela não sentir o mal resultado dessas coisas. Antigamente, quando eu aparentemente dei a liberdade, eles comiam carne assim, eu falava, tá vendo, tá comendo, né? Que dor de barriga tremenda. Por isso que nunca consegui rir ou ter uma conversa normal. Quando a gente saía para restaurante, eles escolhem menus que contêm cheio de carnes e eu comendo só coisas capins, né? Aí eu ficava amarrado, assim, carrancudo, mas sem poder falar, porque uma vez que dei liberdade, eu tenho que dar liberdade. Liberdade simplesmente foi ao nível teórico intelectual, mas minhas células jamais sentiam liberdade. Estresse puro. Hoje nós saímos também para comer e eles pedem uma costelada, todas essas coisas. Minha esposa não. Ela direitinho agora. Então, no início, quando eu lembrava como Deus me trata, tem que amar, tem que amar. Já que deu a liberdade, então, continua amando invariavelmente. Hoje realmente tenho pena deles. Não tipo coitadinho, mas qualquer problema que eles tiverem, estou pronto para ajudar sem acusar nada. Porque você fez isso, então deu isto. Às vezes vem até aqui na boca, sabe? Porque você não em termo de acusar, mas é tentar explicar algo racional. Olha, porque e disso, porque outro dia eu vi meu filho mais velho que puxou o paladar da minha esposa, então come coisa assim ardida e salgada que só quando eu vejo já fico salivando. Por quê? Para neutralizar tudo aquele picante assim, né? Aí ele me olha assim, ó, você não consegue comer essas coisas, né? Pois é, para mim isso é delicioso. Ainda de vez em quando falo assim, você quer experimentar esse troço gostoso? Obrigado. Eu não suporto coisa picante, porque nunca comi coisa picante. Desde a infância, minha mãe nunca nos deu coisa picante. Mesmo comidas coreanas, tipicamente, é coisa picante, picante, picante. Agora, minha esposa cresceu numa família que comia só coisa picante. Então,
Sempre eu a julgava. Está errada, está errada. Depois disso, quando deu algum problema, bem feito. Está vendo? Agora vê se aprende. Mas sabe que por sofrer ninguém aprende. Ninguém muda. Mas é quando é que muda? Quando é amar. Quando é amar. Eu sei que quando minha esposa sente-se bem comigo, ela não procura tanta coisa picante. Mas depois de brigar comigo, ela faz questão de comer coisa picante e nem me prepara nada. Então eu tenho que me virar. Ainda bem que não prepara, porque nesse momento se preparar, comida raivosa vai me fazer mal, né? Veja essa ira de Deus. Ira de Deus é amor. Não é ira como nós. Para nós que somos dualistas, amor é uma coisa, ira é outra coisa. Para nós, quando fala justiça de Deus, como que nós entendemos? Eita, agora que vai vir alguma coisa. Mas é justiça de Deus, um amor mais intenso que ira. Por quê? Qual é a justiça de Satanás? Você que errou, então você merece a morte, castigo. Jesus falou o quê? Eu não vim aqui para julgar, mas eu vim para dar a vida, salvar. Justiça de Deus é a seguinte: você errou, eu pago com a minha vida. Eu pago no seu lugar. Isso que é justiça de Deus. Por causa disso, se nós não entendermos esse amor, justiça de Cristo, jamais vamos entender o que significa a justificação pela fé. Jamais. Nós entendemos essa doutrina, essa verdade, justificação pela fé, do conceito dualista. Por isso que fica discutindo, então só acreditar tudo bem? E as obras? A gente separa a fé e a obra, que é inseparável. Por isso que o apóstolo Tiago fala, eu quero ver uma fé que não tem obra. Se tiver alguma fé que não tem obra, essa fé morta, inseparável, é uma coisa só. Tem fé, tem obra. Aí, pessoas de dualismo falam assim, se eu não estou fazendo isso, então eu não tenho fé. Eu tenho fé, muita fé em Deus. Fica sentindo acusado. Isso dentro do raciocínio dualista, só aparecem essas coisas. Por último, maior intensidade do amor é manifesta no julgamento, juízo. No julgamento, então, é a maior intensidade. Por quê? Mesmo que seja Deus que dê 100% de liberdade, por dar 100% de liberdade, quando uma criatura rejeita, quer dizer, quando voluntariamente afasta dele, afasta, e afasta, Deus não pode obrigar, vem cá. Por quê? Isso é justiça dele. Não tem como obrigar. Se obrigar,
Não, você não pode morrer, não. Não, 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 não. Vem aqui. O que essa pessoa vai falar para Deus? Você não é amor. Por que não é mais amor? Eu não tenho vontade livre, não posso escolher. Seu amor não é ilimitado. Agora acabou esse amor, está com medo de que eu vou morrer? Deus jamais pode obrigar. Seu amor é ilimitado. Sua misericórdia dura para sempre. Nós precisamos entender disto. Mas quando ficar tão longe da fonte da vida, o que vai acontecer? Morte. Por estar completamente afastado da fonte da vida. Então vai aparecer a morte. Nesse momento, Deus, infelizmente, você não me conheceu. Agora que você está tão longe de mim, completamente afastado, com vontade livre, sabendo que eu sou a fonte da vida, então que você vá. Nesse momento, o que Deus vai fazer? Vai chorar. Daqui a pouco vamos falar de criação. Por que vai chorar? Porque toda aquela energia, aquele amor que só é do Criador, isso não pode estar, isto é, está perdendo que não pode dar mais seu amor. Como que fica quando você, que é o amor, não pode mais dar o amor? E nós vemos isso com Davi. Quando Absalão morreu, qual foi a reação de Davi? Que bom, esse filho rebelde morreu, então acabou a rebelião e eu vou ter paz. Foi assim? Oh, meu filho Absalão, meu filho Absalão, eu que teria que morrer, por que você morreu? Aqui nós vemos um pouco, vislumbre daquilo que vai acontecer depois dos 1000 anos, a nova terra e Jerusalém desce, todos ímpios, Satanás e pessoas mortas e ressuscitam e reconhece que ele é um Deus justo, mas novamente enganados e Satanás fala, olha, nós podemos tomar aquela cidade, vamos! Mais uma vez rebelião. Quando então vem, segundo a Bíblia, desce fogo, enxofre. Sabe, eu interpreto talvez de uma forma diferente. Como desce do céu, certamente é de Deus. Mas quando eu falo sobre a ira de Deus, julgamento, acho que é neste programa nós podemos, inclusive, chegar até nesse nível de julgamento, a ira de Deus. Quando chegarmos, nós podemos mencionar as citações da senhora Ellen G. White. Ela diz o seguinte: não é a vontade de Deus que eles morram, mas por eles terem rejeitarem a fonte da vida, o mal consome eles. Então, o que acontece? Deus, respeitando a vontade livre de todos,
agora chegou o momento de ele deixar aquela energia que estava, energia dele, mas respeitando a vontade livre, a escolha, então ele não ajuntar mais, não exercer mais o seu amor. Então o que vai acontecer? Explosão. Nós vamos ver isso na criação, como a criação de forma, deixe a parte física. Então, vamos entender disto. Bom, então nós precisamos sair de dualismo, porque o efeito dominó de dualismo, as consequências são tremendas, tremendas, que leva para a morte. Porque, sabe por que nós fazemos essa pergunta? Acabamos de esquecer do sistema monista de Deus. Então a gente vê o quê? Como está escrito daquele jeito, então Deus, ora é assim, ora é aquela. Mas para poder a gente entender essas passagens, tem que colocar o princípio. O que está acontecendo, eu que não estou entendendo. Não Deus que está errado. Então, essa daí tem alguma coisa por trás. Eu que não estou entendendo, porque eu estou tão habituado com a ideia dualista. Então, eita, esse aqui não, está escrito alguma coisa errada, não estou conseguindo. Tenha paciência, coloque primeiro. Para Deus não pode ter mudança, nem variação de sombras. Assim Tiago fala. Então, bom, eu que estou com raciocínio dualista, agora dentro do sistema monista de Deus, certamente tem uma explicação lógica, racional. Nós precisamos colocar isto, então, em oração, pesquisar. Certamente nós vamos encontrar as soluções na própria Bíblia. Então, nós precisamos sair do dualismo para não sermos levados dos efeitos de dominó, que é individualismo, egoísmo. Às vezes não, em todas as vezes, o mundo cristão mantém essa religiosidade, mas dentro da religiosidade, nós estamos dentro desse dualismo. Mesmo que nós consideramos irmãos na fé, como que é? Sabe o que significa Pentecoste? E depois de Pentecoste, os discípulos, qual foi a reação que apareceu no Pentecoste? Quando receberam o Espírito Santo. Meu é seu. Seu pode ser meu. Havia alguma distinção? Mesmo coisas materiais? Tudo. Em tudo eles mantinham a unidade. Nós às vezes pensamos no dualismo, dentro do conceito dualismo, o reavivamento e o chuva serôdia. Então, na realidade, por ter escrito, nós precisamos viver daquela forma. Mas eu posso? Então, a gente sempre fala, ainda não chegamos nesse nível. Portanto, por enquanto vamos viver assim. Sempre nós colocamos essa limitação. Quando é que a gente vai receber o Espírito Santo, chuva serôdia prometida? Dessa forma de dualismo? Nunca. Nunca. Mesmo que nós falamos de reavivamento e a reforma, isso nunca vai acontecer no sistema
dualista. Porque palavra de Deus não toca ao nível de genes, de células. Por isso que para a igreja de Laodiceia, que estamos agora, qual é a receita de Deus? Situação real é assim: olha, você diz que é rico, mas você é pobre, miserável. Você está dizendo que você está vendo, mas é cego. Você diz que você está revestido, mas você está nu. Compre o ouro, não é recomendação? Compre o colírio. Olha, você enxergue a sua situação. E no conceito dualista, a gente jamais enxerga isto. Ainda mais o Brasil, que religiosidade é tão intensa, né? Então, imagina, para um que acha que está com muita fé em Deus, se disser que não tem nada de fé, vai querer o quê? Pegar e brigar. E essa semana quase que apanhei. Quem teve participando do programa sabe o que estou dizendo, né? Só para atiçar, eu brinquei com uma senhora já de idade, com diabetes. Eu falei que eu desse jeito a senhora não vai para o céu. Ela dizia, eu vou. Não vai. Eu vou. Não vai. Quando chegou um limite, ela queria me pegar. Ainda bem que eu escapei. Essa é brincadeira, né? Mas com certo fundamento. Sabe por que eu falei não vai, não vai, não vai? Para saber qual é a reação dela. Imagina, um que vai para o céu sem refletir o caráter de Cristo pode ir? Não tem como. Então, só porque eu disse que não vai, não vai, não vai, fica com raiva de mim, quer me bater? Aí não dá, né? Eu queria que ela percebesse isso através dessa brincadeira que eu fazia com ela. Mas e que bom que no fim, na sexta-feira, quando chegou, ela me beijou. Ai, como era bom! Como era bom! Podemos experimentar que Deus mudou mesmo que ela não queria. Não é coisa interessante? Dentro de dualismo você pode não querer, mas quando Deus mostra o monismo, isto é, o amor dele é invariável, portanto, continua falando. Continua falando. Provavelmente Deus deve ter sentido a ira contra aquela senhora. Porque um simples amor, ela não quis aceitar. Mas aquela ira resultou. Porque o que nós fizemos, sabendo como Deus é, quanto mais ela achava que é assim, a gente abraçava. Está escrito aqui, né? Quando seu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. Se tiver sede, dar-lhe de beber. Eu falava para ela, olha, sente muita vontade de doce, né? Coma à vontade. Aí ela olha, você quer bem de mim ou mal? Bom, a senhora não está pedindo doce, mas eu estou com diabetes. Aí eu expliquei para ela, olha, quem tem diabetes precisa de muito doce, porque célula mesma não tem glicose para gerar energia.
Então é normal que peça doce. Então, coma doce. Aí ela ficou feliz da vida, porque podia comer doce. Mas como aqui não tem doce para oferecer, sabe, ela começou a comer doce que Deus ofereceu. Começou a comer frutas doces à vontade. Aí ela diz, olha, não gosto de salada, não tem gosto nenhum. Falei, come não, se não tiver gosto. Mas a fruta eu gosto. Ela saiu daqui comendo frutas à vontade. Espero que continue lá em casa comendo frutas à vontade. No último dia, então, fui caminhar com ela, com mãos dadas, depois do de jejum. Fomos caminhar pela frente aqui, fizemos uma volta no campo de futebol. Lá, ela falava, olha, você é um saco, viu? Aí eu falei, que bom que eu sou saco. Aí ela me olhava. Aí depois perguntei, por que eu sou saco? Ela olhou para mim, olha, eu não gosto de caminhar. Não gosto de jeito nenhum. Mas você está me forçando. Ah, é? Eu estou forçando? Mas é que bom que a senhora está me acompanhando. Por que a senhora não me larga a minha mão e não vem? Por que fica vindo à medida que eu vou? Aí pegou a minha mão, fez assim. Ah, essa mão é muito boa. Essa mão é muito boa. Ela não queria largar da minha mão, na realidade. Eu estava caminhando. Aí de novo olhou para mim. Mas você é o saco. Aí diz, ainda bem que nesse saco cabe senhora. Deus dá a cada momento uma saída para a gente não ficar bravo. Realmente, não fiquei bravo por ela me chamar. Bom, aqui também ela dizia isso mesmo. Falava para a filha que era saco, não sei o quê. Não era porque o saco, né? Porque ela não produzia energia. Imagina, quando não tem energia, porque a glicose não entra para dentro da célula, porque ela não quer produzir nada de energia, então irritação é normal. Eu sei disto. Quem tem diabetes irrita com uma facilidade tremenda, muda a personalidade. Então, sabendo disto, o que ela estava dizendo que eu sou saco? Quem que estava dizendo? Satanás aproveitando a fraqueza dela para me atingir. Então, lá por dentro, pelo menos, se eu pensasse, essa velha não entende blufa nenhuma, fica só roncando, dormindo aqui, que assim ela fazia. O que será que essa mulher vai captar dessa palestra médica alto nível? Estou falando de medicina genômica. O que essa mulher, essa velha, vai captar? Entrou esse raciocínio, sabe? Porque além de não entender, quando acordava, atrapalhava, né? Fazendo perguntas assim. Espero que ela assista essa palestra. Isso não vai editar. Porque agora ela tem condição para assistir tudo o que eu estou dizendo. Né? Porque o Espírito Santo certamente está trabalhando com ela. Né? E aí, mas imediatamente eu rejeitei esse pensamento. Porque dentro do raciocínio humanista, Deus que ama
invariavelmente ele tem um meio para comunicar o que ela necessita. Mesmo que eu fale uma linguagem técnica, médica, que ela nunca ouviu dizer, mas o Espírito Santo pode decifrar o que eu estou querendo transmitir para ela poder entender. Então, ela continua sendo minha irmã. Realmente podemos ver como Deus transformou. Ela saiu sorrindo. Quando subi no ônibus para despedir, então, por fim, cantamos, sorria. Pessoal sentados no ônibus, e aí eu cantei, sorria. Ela dava baita de sorriso, baita de sorriso. E ela disse para mim, eu vou voltar. Eu vou voltar. Filha dela, feliz da vida, porque além de receber beijo da mãe, e ela ficou feliz porque mamãe disse que vai voltar. Pelo menos gostou do lugar, né? Se não entendeu muita coisa, mas o que aconteceu? Relacionamento foi feito. Por causa desse relacionamento que ela diz que vai voltar. Então, a vontade do Criador foi feita. Ela é minha irmã. Talvez ela não chegue a compreender até nesse nível, mas para ela tem um relacionamento que neste mundo não existe. Nos países desenvolvidos, relacionamento humano é pior possível. Ainda bem que eu moro no Brasil. Ainda bem. É bom significado. Quando eu vou na Bahia, lá eu sou tratado literalmente como rei. Eu sinto isso. Quase toda a comunidade agora gosta de mim. Gosta de mim. Simples. Só foi uma palestra que eu fiz para a comunidade. Lógico, fora da palestra, não eu fiz simplesmente uma palestra, mais uma coisa, fizemos com ele uns, 15, 20 minutos de alongamento juntos. Mas o pessoal fala assim, doutor, quando é que vai voltar? Aí me dá pão, fruta pão, à vontade, tudo de graça. Pega mandioca, bom, a gente tem um monte de mandioca, né? Mas quer trazer mandioca que ela mesma plantou e colheu. Quando a gente visita no vilarejo lá, como o pessoal gosta, e a gente conversa. Inclusive falou, olha, tomara que construa logo esse centro, então nós vamos ter mais tempo para ficar com você. Olha, eu sou muito bem-quisto e eles me batizaram baiano. Primeiro baiano coreano. Realmente eu sinto tão bem quando estou lá. Quando estou lá, por quê? Todas as pessoas me querem bem. Eles estão torcendo. Bom, a gente fala torcendo porque tem linguagem do mundo. Mas na realidade eles estão orando que tenha centro. Onde é melhor lugar para construir um centro? Onde toda a vizinhança contra a construção, onde a vizinhança, por favor, venha, fica aqui. Nem preciso explicar.
efeito de dominó, de armadilha de dualismo é você, eu sou eu. Nos Estados Unidos, na Coreia, ninguém cumprimenta. Se cumprimentar é questão moral. Cada vez está diminuindo isso. Quando fui pela primeira vez em 90, nos Estados Unidos, eles eram extremamente gentis. Muito, muito. Eles queriam ajudar em tudo. Olha, aí que eu comecei, poxa, essa pessoa, por que assim? É por causa que ainda a palavra tinha efeito. Depois que o mal continuou atacando, setembro 11, depois terrorismo para cá para lá, hoje como que é? Todo mundo desconfiando. No Israel, então, eu experimentei maior essa separação. Por causa deles estão sempre em guerra, não se sabe onde que vai estourar a bomba. Enquanto eu estava em Jerusalém, umas 3 quadras estourou bomba. De repente, sirene, lá todo mundo vira soldado na hora. Porque mesmo sem ser militar, na realidade é militar com roupas normais, né? Pega a metralhadora e na hora. Eu nunca vi um lugar assim, tão assim, que dá medo mesmo. No aeroporto, na hora de ir, então me revistaram, olha, até mexeu naquele lugar. Para saber, lá não tinha algo escondido de arma, sei lá, alguma coisa. Assim, palparam literalmente, todinho. E minha mala, que era a única mala pequena para carregar dentro do avião, porque já sabia que é complicado lá, o que eles mexeram umas 3 vezes, tirou toda a roupa, mexeu a capa, né? Mexeu tudo para ver se tem alguma bomba. E depois que não tinha nada, então, quem examinou foi a mulher. Na hora de me palpar, que chamou o homem, né? E então ela fez questão de me levar até no balcão e ela estava para ver, eu estava entrando no avião. Então na vinda eu falei, olha, eu estou precisando de uma pessoa no meu escritório como você. Você trabalha bem mesmo. Na sua situação, eu entendo que você deve fazer isto. Aí eu perguntei, você tem namorado? Ela disse, na nossa situação não pode ter namorado. Por quê? Como que vai confiar no namorado? Sabe qual é a finalidade de dualismo? Não ter mais confiança em ninguém. Principalmente em quem? Não ter nenhuma confiança em Deus, mesmo que fale que tenho muita fé em Deus. Pode dizer, olha, por isso que hoje não acontece a reforma de saúde na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso é meu diagnóstico. Por que não acontece? Pela palavra, confia. Mas, na prática, não é bem isso não. Isso é nossa situação real. Nós precisamos agora aceitar o convite. Cristo diz assim, eu bato na porta.
Isso a gente precisa entender do monismo, não de dualismo. Ele diz, eu bato na porta. Se você abrir, eu entro e eu vou ceiar com você, você comigo. O que significa ceiar? Comer junto. Sim, relacionamento, comunhão, através da palavra. Pão da vida. Através da compreensão da palavra é que nós vamos conhecer. Por isso que nós colocamos esse dizer para caracterizar qual é o objetivo desse programa. Conheçamos e prossigamos conhecer a Jeová. Prossigamos em conhecer a Jeová, porque nós somos destruídos pela falta de conhecimento. Assim o profeta Oséias declara. Conhecer dentro do sistema monista quem é o nosso Deus. Veja aqui. Vamos falar o que é matéria, porque afinal de contas, nossa célula é matéria. Né? Toda matéria é constituída assim. Aqui está uma matéria. É um copo. Tanto faz um copo, madeira, célula, tudo é constituído de átomos. Toda a matéria é constituída de átomos. Então, esse átomo é constituído de outras matérias, prótons e nêutrons e elétrons. Tudo isso nós aprendemos na química e na física, não é mesmo? Mesmo pessoas idosas, não é? Agora vamos relembrar, porque algumas pessoas estão com Alzheimer. Não porque idosos, mas por não ter dado significado para isto. Né? Agora vamos dar significado. Bom, então a célula também é feita de... Vamos dar uma olhada à célula então, para a gente ter a ideia. A célula também é feita de matéria. Por exemplo, no seu núcleo da célula tem DNA. Aqui está o núcleo. Então, dentro do núcleo da célula, no fim tem DNA. E esse DNA é filamento mais ligação dessas bases. Então, vamos dar uma olhada como que são essas bases. Essas bases nós vemos desta forma. A base é formado de nitrogênio, carbono, nitrogênio, carbono, carbono, oxigênio. Com esses 4 elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, então forma-se todos os tipos de DNA, molécula de proteína, molécula de carboidrato, de gordura, colesterol, enfim. Só precisa de 4 elementos. Então, vejamos agora esses elementos. Todos esses elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, tudo é, na realidade, é composto de prótons, elétrons, nêutrons. Dentro do núcleo, então, tem prótons e nêutrons. O que é próton e o que é nêutron? Cientistas estudaram mais, então eles conseguiram notar. Próton e nêutron é meramente formado de quarks.
Aqui está, quarks. Vamos olhar. Quarks. Partícula. Menor partícula na física nós conhecemos hoje. Ultimamente, diz que descobriu partícula menor que quarks, Higgs. Não vamos falar sobre essa partícula Higgs, porque ainda não está tão claro. Então, o que é quarks? Quarks, no final, os cientistas descobriram que isso não é uma forma de matéria, mas essa matéria ora vira energia. Esse é quarks. Agora, por isso que tem essa teoria de string. O que é string em inglês? Corda. É bem interessante essa teoria da física. Então, a corda maleável. Por causa da energia. Imagina, gente. Se isso realmente é verdade, sabe o que a gente pode entender? Para Deus poder fazer todo o mundo, a matéria, seja animado, inanimado, Ele fez com que cada coisa tivesse a ligação. A corda. Para que serve a corda? Para amarrar. Amarrar para quê? Para juntar, ligar. Eu acredito que essa teoria é verdadeira. Teoria de string, de cordas. Amarrar para ser uma unidade. Por isso que o mundo fala de ecossistema, cuidar da natureza. Quando acha que pode destruir, nós vemos agora esse efeito estufa, esse frio que a gente passou aqui, nevou lá em Guarapuava, é coisa normal? E lá na Europa, calor, um monte de gente morrendo de calor. Ou agora na Europa, um monte de gente está morrendo de calor. Tão quente que é. E nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, tão seco que pega fogo. Todo esse efeito é por causa que nós ignoramos que nós somos o quê? Feito de unidade. Unidade. Veja. Bom, deixa um pouco isto. Então, todo próton e nêutron é feito de quark. Vamos dizer que quark é a partícula menor que existe. Hoje sabe que para formar nêutron, então só precisa desses 3 quarks. O que é D é down, o que é U é up. Então tem um quark down e 2 quark up para cima, então é nêutron. Pelo contrário, se tiver 2 quark down e 1 up, é próton. Existe a força tremenda que liga esses quarks. Aqui, diagrama coreano, mas vamos olhar um pouco. Aqui está nêutron e próton. Nêutron e próton. Existe a força, aquela corda, existe a força que liga entre 2 quarks. Isso chama-se força nuclear forte. É bom ficar sabendo dessas forças, tá? Para a gente ter uma ideia que
tamanho de força isso é. Já vou mostrar isto, quem sabe daqui. Eu um dia vi isso na Veja, aí eu escaneei. Vejamos. Força forte aqui. São 4 forças que organizam o universo, o mundo. Então aqui está, força forte, quark, que colocou a unidade, vamos supor, é uma unidade da força. E aqui aparece então força fraca. Essa força fraca é responsável pelo decaimento de algumas partículas instáveis. Aqui diz, como elementos radioativos e quarks mais pesados. Bom, entenda que dentro do núcleo tem essa força fraca. Nós também entendemos força entre próton e nêutron, por exemplo. É uma força fraca. Veja, qual é a unidade dessa força fraca? Se considerar força forte uma unidade, essa força fraca é 1/1.000.000. Uma força fraquíssima mesmo. Né? Agora, força de gravidade, que segura todo objeto na superfície da Terra, veja, 6 vezes 10 elevado menos 39. Você tem alguma ideia? Essa força que atrai esse abacate é 6 vezes 10 elevado menos 39, comparado com a força forte do núcleo, aquela força que atrai quark. Não sei, vocês estão sentindo esse drama, essa diferença de unidade, diferença dessa intensidade? Coisa tremenda, tremenda. E aqui tem então força eletromagnética. Essa força que então usa para um monte de coisa, né? Transmissão de ondas de rádio, micro-onda, infravermelho, essa cor que nós enxergamos está dentro desse eletromagnetismo. Né? Ondas, né? Raio-X está dentro daqui, celular está aqui. Todas as ondas eletromagnéticas fazem com que nós aproveitemos um monte de coisa. Energia. Né? Bom, isso é 1/137, dependendo de ondas, comprimento de ondas. Então veja, aquilo que nós já sabemos, esquecemos quark, porque a gente não entende muito bem. Dentro do núcleo do átomo, a gente não enxerga nem uma célula, não é? Dentro da célula tem quantos elementos? Sei lá eu. Quantos carbonos, quantos hidrogênio, quantos oxigênio, quantos nitrogênio? Só para ter uma ideia. Qual é a ideia? Isso ao nível do gen, que nós já mencionamos, né? Aqui. Dissemos que tem 3 bilhões de pares de bases nos 23 cromossomos. 3 bilhões de pares de bases. Cada base tem essa quantidade de hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio. Multiplica por 3 bilhões. Isso só para formar cromossomos. Não falei, não mostrei os filamentos, que é açúcar, desoxirribose e tem fosfato. Isso nem contei. Só contando essa adenina, guanina, citosina, timina, multiplica por 3 bilhões. É muito? Tá.
Dentro do núcleo tem prótons. Como que próton que tem carga positiva fica com próton ao seu lado? Um próton. 2 prótons juntos. Quando a mesma carga, à medida que aproxima, gruda, repele. À medida que aproxima, a força que repele aumenta cada vez mais, inversamente proporcional. É dobro, como é? 1 sobre d quadrado. É quadrado, eu nem sei como que... Inversamente proporcional à multiplicação ao quadrado da distância. Não sei se falei direito, tá? Cada vez que aproxima, a força de repulsão, força de que repele, aumenta. Você consegue grudar o ímã de polos iguais? Impossível. Lá tem, dependendo de próton, tem mais de 50 prótons, 50 nêutrons, juntos. Homens conseguem estourar, desligar essas forças que grudam lá. É o quê? Bomba atômica. Bomba atômica é simplesmente isso. A usina nuclear é simplesmente pegar um dos elementos da natureza, urânio, faz o quê? De uma forma técnica, consegue desmembrar toda a energia que está lá. Prótons estão lá. Liberta. E aí movimenta o avião, porta-avião, aquele enorme, movimenta o quê? A eletricidade. O Brasil tem poucas usinas nucleares, né? Poucas. Mas quase toda a energia do mundo inteiro hoje vem de onde? Usinas nucleares. Por que Coreia consegue fazer toda aquela palhaçada? Coreia do Norte. Só por dizer que tem bomba nuclear. Isso que está ameaçando, fazendo brincadeiras, né? Só por causa de bomba atômica. Você pode notar que nós temos trilhões de células. Que energia que está mantendo esse formato? Dá para sentir? Só para manter uma única célula, o seu núcleo, 3 bilhões, sei lá quantos bilhões de hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, precisa de energia que nós jamais podemos calcular. Jamais. Nós somos literalmente bomba atômica. Por quê? Se libertar, toda a energia que mantém estabilidade do núcleo de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, se num momento libertar essa energia que estava segurando, e do quark, o que vai acontecer? Pum. Na hora de desaparecer. Na hora de desaparecer, o que é? Um desprendimento de energia tremenda. Isto é, quando então uma vida morre,
uma pessoa morre, sabe qual quantidade de energia do Criador está sendo desprendida? Nós choramos pela perda, entristecemos, mas para o Criador, que Ele formou, Ele criou, ajuntou com toda essa energia, e um morre. Sabe quanta energia quando volta ao pó? Para juntar todo esse pó. Jó, capítulo 38, dá essa ideia. Vamos olhar. Pelo menos duas passagens da Bíblia dá essa ideia de que Deus está segurando com a energia. Jó capítulo 38 é revelação de Deus para Jó. Depois de os amigos de Jó discutirem com Jó, aparece um jovem profeta Eliú, depois próprio Deus aparece. E ele começa falando assim, verso 1. Depois disto, Jeová, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? E assim vai perguntando. E quando chega no verso 37, diz assim: quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pode despejar? Para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Aqui qual é a ideia? O pó solto, mas forma massa. Depois, torrões. E torrões se gruda. Não é uma ideia de que uma partícula começa a formar átomo, formar moléculas, formar genes, formar célula. Dá essa ideia ou não? Eu estou forçando muito. Salmos 139, versos 13 em diante, vamos. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Entretecer, qual é a ideia? Fio por fio vai? Vários fios vai formando um tecido, corda. Faz o desenho, todo. Não é de simples para complexo. Então, na hora que Deus nos formou, de partícula mais simples, veja, só ele tendo só quark, então ele pode formar tudo, todos os elementos. Com quark forma-se prótons, forma nêutron e junta, segundo o número que ele quer. Então vem hidrogênio, vem carbono,
vem oxigênio, vem nitrogênio, todos os elementos químicos. E ajunta todos esses elementos químicos segundo sua vontade, sua ideia, planejamento. Aí então vem 3 bilhões de pares de bases em sequência. Então ele me determina, você vai ter essa sequência. Então é Geia. Vamos mudar um pouquinho a sequência? Aí vem outro. Primeiro criou homem. Eu vou mudar um pouquinho o cromossomo 23º. Faz 2x, porque já tinha x e y. Adão tinha. Então duplica. Deleta y. Y, para criar mulher. Mulher é XX, homem é X e Y. Criou do homem, não foi? Mulher veio do homem. Mulher foi gerada por homem. Para Deus é simples para fazer essas coisas? Precisa de quê? Vontade, planejamento, energia e liberdade para fazer. Ele é livre para fazer? Sim, porque ele é vida. Ele tem vontade para fazer? Tem, porque sem fazer ele não aguenta. Tem que fazer. Imagina você, para ele manter cada um de nós, a quantidade, isso eu estou falando porque somos limitados. Dentro da nossa limitação, existe essa unidade de energia neste mundo? Não existe. Simplesmente não existe. Imagina a gente, a força gravitacional comparado com a força forte do núcleo é 6 vezes 1 sobre 39 zeros. Qual é o tamanho dessa força? Força forte do núcleo. Coisa tremenda, tremenda. Nós precisamos sentir essa força. Essa força, quando é traduzido pela palavra, o que fará? Muda tudo. Muda tudo. Muda até um ser inanimado para ser animado. Só de palavra diz: Lázaro, saia daí. Foi suficiente para células de Lázaro voltarem a funcionar? Foi suficiente, porque sua palavra é a vida. A vida só existe por causa de energia. Portanto, nós falamos na linguagem da Bíblia a energia como poder, poder de Deus. Mas qual é o verdadeiro poder dentro do monismo? Dualismo, poder é diferente daquilo que eu quero falar. Mas é dentro de um sistema de Deus, aquele poder, aquela palavra é o quê? Amor. Amor. Senhora Ellen White, então, ela é inspirada por Deus, ela diz assim: qual foi o problema de Lúcifer? Lúcifer viu isto. Deus é poderoso, poderosíssimo. E o que ele queria?
poder. Desejado de todas as nações, página 435. Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o seu caráter. Caráter, isso não dá certo. Amar sem limite não dá certo. Não. Mas se eu tiver aquele poder de Deus, então posso governar o universo muito melhor que o próprio Deus, Criador. Vejamos, se nós hoje não queremos ter somente o poder sem caráter de Deus. Aqui ela continua dizendo, Lúcifer buscava para si mesmo o mais alto lugar, e toda criatura que movida por seu espírito fará o mesmo. Como é que nós queremos ser curados? Como é que nós queremos ser salvos? Nós queremos literalmente perdoar aqueles nossos inimigos para sermos salvos? Queremos ser curados por perdoar ou queremos ser curados simplesmente pelo poder de Deus? Não oramos incessantemente pelo poder de Deus para que atue num doente, mas que não importa que caráter ele possa ter. Não importamos na hora de orar que aquele fulano está passando um relacionamento tão desajustado e nós oramos para que recupere esse relacionamento. Isso nós deixamos de lado, mas queremos que restaure, escape do sofrimento, das dores. Isso nós pedimos. Que espírito está agindo em nós? Que tipo de espírito? Se nós sairmos do dualismo, nós vamos ajuntar o quê? Caráter de Deus é poder. O amor é então poder. A sua palavra é poder. Por quê? Toda palavra que sai da boca de Deus é amor. Amor. É vida. Por isso que Cristo diz para tentador, não só de pão viverá o homem, mas pela toda palavra que sai da boca de Deus. João 6,63. O espírito que vale, a carne nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Nós precisamos viver pela palavra, pelo seu caráter, pelo seu amor, pela sua vida. Isso é do sistema monismo. E assim nós vamos viver. O tempo passou bastante, né? Então, vamos finalizar hoje por aqui, porque na próxima palestra vem mais. Está ficando difícil, está ficando cada vez mais confuso ou está esclarecendo? Vocês estão sentindo mais paz, mais... tá bom. Oi? No fim a gente tem que desaparecer, né? A gente no fim vai dizer, eu sou nada. Eu não sou nada, nada, nada. Se nós chegarmos assim, a palavra conseguiu seu desígnio, isso é aprazível para nosso Deus. Vamos colocar em pé para nós agradecermos. Pai nosso que está nos céus,
Muito obrigado, Pai, porque nós não temos o que medir o seu amor. Simplesmente, o que nós falamos do nosso amor, no nosso nível, não tem nenhum significado, nenhum. Quando nós enxergamos isto, seu amor é algo que nós jamais podemos imaginar. Por isso, Pai, que esse amor tão grande que nós não temos como comparar dentro daquilo que tudo que nós já conhecemos e experimentamos, então agora podemos descansar no seu amor, porque seu amor é tão grande, e esse amor tão grande dura para sempre, Pai. Pai, faz com que nós saiamos o quanto rápido possível desse sistema criado pelo inimigo, mas que nós sempre pensemos como o Senhor pensa, que possamos deixar o nosso próprio caminho e o pensamento, porque o Senhor nos escolheu para que nós fôssemos seus filhos santos, remanescentes. Nesta noite, Pai, faze-nos experimentar a Sua palavra, que cada um durma com bastante melatonina. Nada possa atrapalhar o sono que o Senhor está nos concedendo. Então, pela manhã, revigorados, podemos entoar as nossas vozes para louvar